Olá, tem gostado dos nossos programas? Gostaria que abordássemos outros assuntos? Faça sua sugestão de pauta, manda aqui pra gente no nosso e-mail, que é tvcn.saopaulo@cançãonova.com. tvcn.saopaulo@cançãonova.com. Estávamos conversando com o professor Henrique desse prejuízo que muitas vezes quem teve a Covid-19, a gente está chamando agora de síndrome pós-Covid, né? Essa perda de memória, cognição, essa parte toda, e o professor já explicou algumas coisas nos outros programas, né? Mas queria que você falasse um pouco mais sobre a melhora por conta do exercício físico, mas queria que você colocasse uma patologia junto, esclerose múltipla. Sim. Então, resgatando aquilo que foi pensado anteriormente, o seu neurônio ele tem essencialmente duas partes, tá? É importante deixar isso muito claro. Tem duas partes do seu neurônio. A gente chama de corpo celular. Esse corpo celular, ele tem um núcleo e ele tem ramificações como se fosse um cabelinho, tá? Ele tem ramificações que ele recebe informação. Se você prejudicar o corpo celular, então se você romper ele, por exemplo, você não vai mais captar nada e, portanto, você não vai continuar transmitindo nada. Você cortou um fio ali, certo? Só que nesse caso, o corpo celular. Se a lesão, seja por Covid-19 ou seja por qualquer outra doença, acontecer na cauda, que a gente vai chamar de axônio, o axônio é uma cauda do neurônio, que quando então o corpo celular recebeu uma informação e ele tem que agir, que é transmitir uma informação para frente, por exemplo, existem vesículas nessa cauda, nesse axônio, e essas vesículas justamente é o que concentra os neurotransmissores que servem para neurotransmitir. Então, por exemplo, vai afetar então a questão da memória, da cognição, das percepções ambientais, respostas de humor e assim por diante, tá? Dependendo então do local da lesão que acontece nesse neurônio, no corpo celular, esse neurônio perdeu função, acabou, ele vai morrer. Um outro neurônio vizinho pode assumir a função dele, mesmo que parcialmente. Que bárbaro, né? Por quê? Existe uma coisa que chama sinapse, que é uma comunicação por neurotransmissores. E essa comunicação não acontece só do neurônio para o músculo, por exemplo, do neurônio para o coração, do neurônio para o intestino e tudo mais. Acontece também entre neurônios. Tem um tipo de sinapse que a gente vai chamar de axônio-axônio. Então, o axônio desse outro neurônio como ele está com o corpo celular bom, porque ele não foi prejudicado, essa informação vai passar pelo próprio axônio dele, passou pelo corpo celular, agora manda para o axônio, e esse axônio vai mandar para o axônio vizinho, que perdeu o corpo celular. Então você tem essa possibilidade de aproveitar o axônio anterior, o que foi prejudicado pelo corpo celular danificado. É o plano B, gente. É o plano B. E aí, por conta disso, geneticamente também, como está tendo essa interação, geneticamente esse neurônio, no núcleo da célula, do corpo celular, é que vai se adaptar agora a, pelo menos, minimamente, tentar fazer a função do neurônio anterior que foi morto. Então, há sim uma possibilidade de resgate de função neurológica, não daquele neurônio que morreu, mas de neurônios vizinhos. Os ajudantes. Os ajudantes, os vizinhos. Uhum. Agora, se o prejuízo aconteceu apenas no axônio, por exemplo, esclerose, por exemplo, lesão medular. Então, quando acontece rompimentos do axônio, quanto mais perto do corpo celular é pior. Quanto mais afastado do corpo celular, mais nas ramificações finais, menos pior, vamos dizer assim, né? Vai ser mais tranquilo. Tranquilo não é, mas vai ser menos prejudicial. Mais rápido vai recuperar. Justamente vem esses hormônios que foram discutidos anteriormente, que o músculo, por exemplo, pode secretar, e para a circulação sanguínea, e quando se conecta no axônio prejudicado, vai hipertrofiar esse axônio novamente. Então, por exemplo, você tem casos de lesão medular, você tem casos de esclerose
lateral amiotrófica, tudo isso que permite que o exercício físico, por exemplo, recupere o tecido neural, que não é no corpo celular, mas sim no axônio. Sensacional. E quais são os hormônios principais que o nosso músculo produz? Olha, são tantos. Se a gente for pensar na hipertrofia de neurônio, Sim. especificamente crescimento de neurônio, vai ser BDNF, é a sigla para fator neurotrófico derivado do cérebro, NGF, que é o fator de crescimento neuronal. Esses dois se conectam no neurônio e permitem a hipertrofia. Outros indiretos, o IGF-1, que é o fator de crescimento similar à insulina, ele também pode ser produzido pelo músculo e vai para a corrente sanguínea e vai chegar no neurônio e também vai ajudar no resgate do neurônio. Mas também tem miocinas, que são citocinas anti-inflamatórias. São substâncias anti-inflamatórias que o músculo produz pós-treino. E isso vai para a circulação sanguínea e eventualmente também vai para o neurônio para diminuir a inflamação do neurônio. Gente, lindo. E aí você também permite mais crescimento de neurônio. Bom, resumindo, conhece alguém que tenha esclerose múltipla? Bota para fazer atividade física. Sim. Perfeito. E qualquer tipo de esclerose, na verdade. Musculação é muito importante, né? Sim, porque ele é excelente. Porque você está concentrando aquele movimento. Uhum. Então você está ativando o neurônio motor, que vai forçar o seu cérebro, por exemplo, a perceber a carga a ser levantada, a percepção espacial do deslocamento da carga. Quer dizer, uma utilização assim ampla. O próprio acionamento para produzir força muscular para conseguir vencer a carga. Então você fecha um ciclo de cadeia neurológica só pelo fato de você contrair o músculo com carga. Ele é excelente e é focado naquele neurônio que foi prejudicado. Pergunta que não quer calar. Uma pessoa que está com uma lesão, por exemplo, de articulação. Eu usando aqueles equipamentos que fazem aquela contração muscular, dá o mesmo efeito? Não exatamente o mesmo efeito, porque vai ser passivo. Por exemplo, a eletroestimulação. Isso. Eu uso muito a eletroestimulação para várias situações. Eu também adoro. Só que a eletroestimulação ela é passiva. Ela beneficia sim, permite as contrações vão forçar o neurônio a tentar fazer junção, né? Se conectar melhor no músculo. Uhum. Ele ajuda. Só que é necessário que, além da eletroestimulação, o próprio indivíduo tenta naturalmente, por ele próprio, tentar gerar ativação. Exato, é isso que funciona super bem. Enquanto vocês já me viram fazendo essa atividade, enquanto você tem a contração feita pelo aparelho, você contrai junto e faz o exercício, né? Agora, eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque pessoa com esclerose múltipla, ela é uma pessoa cansada. Você vai falar para uma criatura dessa que tem que fazer atividade física, ela põe a gente para correr. Então, o que eu estou pensando é, será que se a gente começa conduzindo um tipo de fisioterapia, vamos chamar dessa maneira, será que a gente já não começa a produzir, sei lá, um bem-estar, alguma coisa, para depois fazer com que essa pessoa até se anime a de fato, fazer uma caminhada, alguma coisa assim? Sim, apesar de não ter a mesma intensidade de produções de hormônios recuperadores, como uma musculação faria, por exemplo, sim, mas ele também aumenta esses hormônios de alguma forma, mesmo que num valor menor do que na musculação. Uhum. Então, sim, a longo prazo ele já vai agindo no corpo. A eletroestimulação já auxiliaria nisso. Tá. E aí, já que vai auxiliar, aos poucos esse sujeito vai se sentindo melhor. Se ele vai se sentindo melhor, ele vai ganhando confiança para depois ir produzir força maior com mais cargas, por exemplo, na musculação. Pois é, foi nesse sentido que eu estava pensando. Muito bacana. E gente, eu fico encantada quando eu escuto essa fisiologia toda, bioquímica do corpo humano, é encantadora. E eu quero deixar aqui um beijo para os nossos irmãos portugueses e também falando, vocês daí podem conectar aqui com o professor Henrique, tá bom? Bom, muito obrigada mais uma vez e me despedindo aqui. Lembrando, hein, gente, olha lá o e-mail, tvcnsaopaulo@cançãonova.com. Guardando também o seu testemunho e o que você gostaria de contar para a gente. Fiquem com Deus e até o próximo programa.